Portanto, a nossa segunda comunicação da tarde é da doutora Marta Frade, e eu tenho aqui que iniciou a formação na Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra em 1997. Deve ter tido alguma coisa a ver com isto na altura. Teve a ver e fiz um roteiro seu e influenciou bastante. Muito obrigado. Ainda bem, fico muito feliz. Onde despertou o seu interesse pelo património executado em gesso. Bacharelato em Conservação e Restauro no Instituto Politécnico de Tomar, uma outra escola de referência, em 2003, e licenciatura na mesma área em 2005. Desde 2007 leciona na Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra e desde 2011 na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Em 2018 conclui o seu doutoramento dedicado à área da conservação e restauro de escultura em gesso, valorização, metodologia e ensino. A comunicação da Marta Frade é 10 anos de intervenções em Monserrate. Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui a falar. É a primeira vez que me junto a este grupo. Esperemos que com esta apresentação vos conquiste. Confesso que ao preparar esta comunicação não foi fácil. Eu não vou conseguir pôr 10 anos em 30 minutos, é impossível. Mas espero que aquilo que vos venha mostrar que vos dê vontade de visitar agora o Palácio e ver como é que ele está. Eu prefiro fazer esta comunicação a receber as pessoas dentro do próprio Palácio. Acho que é muito melhor. Mas aqui também estamos muito bem e principalmente por ver que a Quinta da Riba Fria também já está a ser restaurada. Também já tive aqui um dedinho. Mas hoje vamos falar então de Monserrate e mostrar-vos o trabalho, que não é o meu trabalho, e eu aqui tenho que dizer, é o trabalho ao longo de 10 anos dos meus alunos. Alunos que vão desde os 16 anos aos 20 anos. Alunos que nós temos que apelar à educação patrimonial, apelar para o interesse do nosso património sintrense, apelar pela história da arte, tudo o que nós temos estado aqui a falar. E acho que nós somos os responsáveis, nós professores somos responsáveis por envolver cada vez mais os jovens neste património, nesta educação patrimonial. Eu não vou falar de história, ao contrário do que vocês têm-nos dado ao longo do dia. Vou-vos só mostro um bocadinho do interior de Monserrate, só para quem não tenha visitado, duvido que aqui ninguém tenha visitado, mas só para poderem ver aqui uma escadaria principal, o antes, uma fotografia. Ok. Eu falo alto, isto já é por causa das aulas, já é normal. E aqui uma das galerias, porque o palácio é dividido por dois braços, duas galerias, e a galeria que nós realmente intervencionámos mais foi a galeria esquerda. Convém aqui dizer que estes 10 anos só foram possíveis porque a entidade que tutela o Palácio de Monserrate, neste caso o Parque Sintra Monte da Lua S.A., permitiu que uma professora ensinasse os alunos, ou que permitisse os alunos tocarem nestas paredes, nesta riqueza, sem medos de intervir e de zelar por este património. É um património em gesso, não é muito fácil nós vermos um património em gesso durar tanto tempo, ou com tanta resistência, quer dizer que é um gesso por excelência, e foi muito gratificante para mim poder ensinar in situ, dentro do Palácio de Monserrate. Onde é que nós intervencionámos? Em muitos pontos, porque à medida que os anos iam avançando, estão ali sinalizados alguns pontos, mas foram 10 anos muito intensivos e eles perguntavam sempre, a Marta volta para o ano? Se me quiserem cá, eu volto sempre. Então fomos desenvolvendo muitos trabalhos, campos de férias, estágios profissionais para os alunos finalistas que acabavam e que queriam continuar a trabalhar. Por isso foram 10 anos muito gratificantes e em vários pontos. Aqui vou-vos só mostrar um pouco do trabalho que os alunos não vão só trabalhar, eles têm que perceber o que é que está ali, que tipo de trabalho é que está nas paredes, a revestir as paredes de Monserrate. Eles perceberam a partir dos manuais de ornamentação, neste caso do Owen Jones, que a estampa é rigorosamente a mesma estampa do Alhambra, de Granada, é igual ao que reveste, o ornamento que reveste os corredores. E eles fizeram esta análise estilística. Eu acho que isto
exatamente, as flores, a pinha. Há uma tese, peço desculpa, há uma tese que refere que alguns destes elementos são rabos de peixe, mas pelo Owen Jones não são vegetalistas, são trepadeiras que vão percorrer todo o relevo. Aliás, o Sr. Cook quis transportar o seu jardim, que é o verdadeiro património, para dentro do palácio. Por isso é natural que tudo o que esteja representado nos gessos do seu interior sejam elementos vegetalistas. E também podemos comparar, por exemplo, com este manual do Maier, que os desenhos são os mesmos, por isso quem fez, e já vos vou mostrar a quem eu atribuo, mas quem fez teve que beber muito desta influência de Alhambra. E também fomos buscar um pormenor que está à direita, que é de um arco do Pátio dos Leões de Alhambra, comparando com um arco que está no Palácio de Monserrate. Pronto, e se nós olharmos com muita atenção, eles são praticamente idênticos. É claro que os estucadores tinham que pôr o seu cunho, tinham que modificar algumas coisas, mas que são rigorosamente idênticos. A quem é que eu atribuo? Eu atribuo a Domingos Meira, um estucador que eu costumo dizer que foi um estucador do rei. O rei condecorou este estucador com a Ordem de Cristo, o que não é normal, um estucador ser condecorado pela Ordem de Cristo, mas na Torre do Tombo há o diploma, está tudo registado. Há um artigo, eu escrevi um artigo para a Faculdade de Letras, onde depois podem consultar, onde eu falo sobre este grande estucador, e é importante perceber que a influência que ele traz da Alhambra, a influência que ele traz são cerca de 12 gessos, está aqui referido por José Teixeira, no livro do Artista Rei. Ele fala de a floresta colunar oferecida pelas perspectivas do Pátio dos Leões. Esta floresta destes gessos estão nas Belas Artes. E foi por eu estar a trabalhar nas Belas Artes que não se consegue muito bem ver a fotografia que está em marca d'água. Este relevo que está aqui repete-se em mais de 10 palácios nacionais. E é assim que nós vamos percebendo a assinatura dos estucadores, porque eles não assinavam, ou se assinavam por detrás da placa que iriam aplicar. Tem que ser muito a nossa leitura visual a identificar quem é que fez, porque nos documentos há algumas referências, e eu ponho aqui algumas, não vos vou ler, porque eu não venho trazer as letras, eu venho trazer a arte, mas há algumas referências que dizem que foi realmente o Domingos Meira, ou o ateliê, ou a oficina de Domingos Meira, que fez aquele trabalho ali do Palácio de Monserrate. Aliás, se ele estava a trabalhar no Palácio da Pena, também trabalharia para o Sr. Cook. E também é fácil de irmos encontrar, à medida que eu vou intervindo em vários patrimónios, perceber, por exemplo, temos aqui à esquerda a fotografia, a luz não me permite ver, temos a Casa do Alentejo, em Lisboa, que tem exatamente o mesmo motivo, é igual, e temos o Seminário da Luz em Benfica, já com um fundo azul, é também o mesmo motivo. Quer dizer que a forma, ou o molde, iria percorrer, ou ia acompanhar o estucador, e ele iria aplicar em vários palácios e várias casas, mas fazendo sempre uma mudança, um pequeno detalhe. Ora bem, eu não consigo pôr os 10 anos aqui, mas vou mostrar os que são mais visíveis em alterações para que consigam perceber a nossa intervenção. O primeiro trabalho que me pediram foi nesta parede, que antecede a sala do bilhar, e que era um ponto, acho que era um dos pontos que mais entrava água no Palácio de Monserrate. Então esta parede deu para 3, 4 anos de trabalho. Os alunos fazem um primeiro apanhado da sujidade, o que é que as obras apresentam a nível de degradação. Nós aqui temos que está marcado pelo bisturi, tínhamos o guano dos morcegos, ainda havia morcegos no Palácio de Monserrate, aliás havia um que eu chamava-lhe o filho rebelde, que vinha-nos cumprimentar todos os dias, a mim e aos alunos. Agora já não encontramos esta sujidade, e também poeiras, argamassas que tivessem caído do telhado. Os alunos também fizeram aqui um apanhado, neste gráfico conseguem ver os níveis de umidade que a parede tinha, e já vão ver mais à frente as argamassas como é que estavam, mas conseguimos ver uma umidade muito elevada na parte superior, que aqui vocês não conseguem ter a noção, mas já iremos mais à frente,
é um sítio que nós não conseguíamos aceder porque tinha um arco, depois a parte mais central tinha uma umidade média e depois mais para baixo, que havia a corrente de ar normal dentro do palácio, secava. Toda esta entrada de água criava todas estas patologias que eu aqui enuncio, as eflorescências, que são os sais, que têm a ver com os contrastes da umidade e da secagem brusca, com a secagem e molhagem. Temos a alveolização, que é a degradação em pequenos alvéolos. Temos os empolamentos e temos a escamação da tinta que reveste todo este gesso. E o restauro é também uma maneira de a própria arquitetura. Eu acho que o património em si são livros para nós que intervimos. Eles dão-nos respostas que nós não estão escritas e dão-nos dicas e pistas para nós seguirmos. Eu até este ano, 2008, 2009, em todos os edifícios que eu tinha intervencionado, geralmente as placas dos estucadores eram quadradas ou retangulares. Em Monserrate percebi que eram autênticos puzzles. A parte de baixo encaixa na parte de cima e a lateral direita encaixa na lateral esquerda. E isto foi muito interessante ver. Isto é na parede, mas até o teto do Torreão Sul é exatamente com o mesmo raciocínio de encaixe. Tínhamos a erosão, a água tinha lavado os gessos, nós tínhamos perdido a leitura de alguns ornamentos, daí as lacunas ao nível da superfície. Tínhamos a tinta a levantar-se. Aliás, nós quando chegámos lá percebemos que alguns painéis já não tinham tinta e daí começarmos a pensar em levantar a tinta. Aqui a argamassa no tal painel que eu vos mostrei das umidades, a falta de coesão da argamassa, a água tinha lavado o aglutinante que a própria argamassa tinha. E percebia-se, eu estava com um escopo na mão e percebia-se perfeitamente que não tínhamos essa coesão. Fissuras e fendas, eu peço desculpa pela qualidade das fotografias, são de 2009, nós vamos vendo a evolução da fotografia e dos vídeos que nós vamos fazendo ao longo dos anos que vamos ensinando. Aqui também os ornamentos, o gesso por baixo da tinta desfaz, degrada-se. Eu costumo dizer, e muita gente brinca um pouco comigo porque eu digo que o gesso respira. Nós sabemos que o gesso é um inorgânico, só que o gesso é uma autêntica esponja. Ele absorve, mas ao mesmo tempo ele liberta. Por isso é que ele faz parte das nossas casas. Só que quando nós colocamos uma tinta em cima do gesso e uma tinta que não deixa respirar o gesso, ele fica assim por baixo, com estas manchas de fungos, de bactérias, e o gesso depois que quer respirar não consegue e começa uma degradação constante. Ora bem, a primeira coisa que eu tive de fazer para intervir nesta parede foi tirar o arco. À esquerda consegue-se ver o arco quadrangular em cima dos capitéis e depois à direita o arco já não estava. O arco estava em risco de queda e foi uma das primeiras coisas que nós tivemos que fazer, foi tirar o arco para também poder chegar à parte de trás da parede que correspondia ao nível de umidade mais alto. Tirámos também as placas, aqui demonstrativo uma placa número 17, eu digo 17 porque com o nosso levantamento nós tivemos que fazer uma etiquetagem de todos os gessos e tivemos que etiquetar a parede toda, quantas placas revestiam aquele local e quantas placas nós íamos reaproveitar para o local. Também, ao retirar as placas laterais, e foram também inventariadas, houve uma curiosidade, e daí eu dizer que o edifício, a arquitetura em si, vai falando connosco, vai-nos dando pistas. Encontramos um tijolo burro, que ao remover o tijolo, a placa decorativa continuava por trás. O que é que significa? Que foi construída uma parede em cima de uma placa decorativa. Houve ali durante a construção, ou devido aos arcos que o próprio palácio ostenta, houve ali uma necessidade de, se calhar, de uns contrafortes, entre aspas, uns contrafortes para aguentar aqueles arcos. E a arquitetura, durante a intervenção, foi falando connosco e foi-nos dando pistas. É claro que, mesmo sendo alunos do ensino profissional vocacional, nós não deixamos de fazer aquilo que é rigor na prática da conservação e restauro, de recolher amostras e de mandar para os laboratórios. Neste caso foi para o Instituto G. Figueiredo, mas também poderia ser o Laboratório Hércules, e analisámos desde a argamassa, o próprio gesso, a massa de remate, a massa de cola, e na amostra 1 foram os sais,
foram os próprios alunos que analisaram na aula de Físico-Química, para perceber que tipo de sais é que nós tínhamos ali no Palácio. Pronto, aqui as análises, só para vocês terem uma noção o que é que cada análise nos dava de informação. Eu não vou estar a ler, mas nós queríamos saber pigmentos, queríamos saber aglutinantes, queríamos saber a estatigrafia, quantas camadas de tinta é que havia em Monserrate. A minha primeira turma em Monserrate, e eu acho muito curioso os alunos serem muito novos, mas eles confrontam-nos muito, a nós professores, perguntar se era correto estarmos a tirar a tinta, se a tinta não fazia parte do original do Palácio. E nós começámos a ver que, eu primeiro tive que explicar que Monserrate era uma casa de férias do Sr. Cook, e era natural que os caseiros tivessem que fazer a manutenção como nós fazemos nas nossas casas, de pintar. E muitas das lacunas, eu quando falo em lacunas falo em perdas de material, essas perdas de material estavam pintadas com esta tinta. Significa que a tinta não era original, porque senão a lacuna não podia estar pintada, tinha que estar branca e tinha que ter a falta do elemento. Mas não, a tinta estava a pintar essa mesma lacuna. E as análises vieram-nos também mostrar que havia tintas ao longo dos tempos, porque as tintas vão dando os aglutinantes, primeiro o óleo e depois os mais recentes, e as tintas plásticas, quer dizer, a estatigrafia da amostra foi falando connosco. Depois, os alunos começam a trabalhar, lá está, a tal confiança de dar ao aluno um bisturi para a mão e intervir num gesso do século XIX. Eu acho que os alunos ganham respeito por onde estão. Há que tirá-los da sala de aula e pô-los a trabalhar in situ e responsabilizá-los pelo que estão a fazer e saber que eles fazem parte da história já deste edifício. Aqui a remoção das argamassas, das placas, para aproveitar o máximo possível do original, e eu sou muito... o gesso é muito entendido na área da conservação e restauro, que é tira-se porque coloca-se de novo. E eu sou completamente contra. O gesso tem que se aproveitar porque o gesso conta uma história também. O gesso conta como é que os estucadores no século XIX o faziam, que colas é que misturavam, que agregados é que punham, que cargas é que aplicavam. Por isso, há que manter o máximo de original possível. E aqui neste gráfico pode-se ver o que é que foi levantado e também etiquetado e o que é que havia mesmo, o mais escuro era o que já havia de ausência total e depois o que está cinzento mais claro foi o que foi removido. O branco foi o que ficou. Pronto, Monserrate na altura ainda permitia que a sala do bilhar fosse o nosso estaleiro. Aqui é só uma imagem para perceber os alunos a limpar e em conversa junto a uma placa. Foram removidas as massas que estavam completamente podres, já não tinham qualquer função à parede. Isto são massas de colagem, onde reparar que têm as marcas de acordo com a incisão que o estucador fazia nas placas para haver uma aderência, por isso vê-se a cola e a argamassa por baixo. Eles picaram as paredes para ver até que ponto é que a argamassa estava já com alguma resistência. Aqui, estas 4 imagens é para perceberem, eles têm que aprender o traço correto, o traço tradicional da argamassa, ir ao encontro da argamassa que estava no próprio edifício, e daí também as amostras falaram connosco. A aplicação dessas argamassas, a consolidação das placas que ficaram na parede, que não foram removidas, elas foram novamente coladas nos pontos que apresentavam falta de adesão ao suporte. E quando nós começamos a precisar de aplicar a leitura novamente à parede, nós fazemos este levantamento ornamental, este levantamento do desenho para poder, no final, no remate e no nivelamento entre cada placa, começar a fazer a leitura. Temos a marca em barro, tivemos que desenhar a altura de cada placa, porque não havia nenhuma placa que nos permitisse fazer o molde, nenhuma estava em condições para podermos fazer o molde. Novamente aqui a limpeza química de algumas peças e foi então que começámos a fazer o silicone e a aplicar o silicone diretamente numa parede já sem tinta para então obtermos o desenho. Aqui foi muito engraçado porque todos estes anos nós trabalhámos o dito sem rede, nós não estamos a trabalhar escondidos, nós estamos a trabalhar sobre o olhar dos visitantes, sobre o olhar do público e havia muita gente, nós só trabalhávamos à segunda e à terça
E depois os funcionários, quem estava no palácio, diziam assim: ai Marta, houve um visitante que perguntou porquê é que vocês pintaram a parede de cor-de-rosa. E depois eu tive que explicar o que é que eu estava a fazer para depois também os próprios funcionários poderem explicar aos visitantes que aquilo não era, a parede não estava pintada de cor-de-rosa, mas sim era um molde para adquirir o desenho da parede. Pronto, e este molde tirado da parede não tira a profundidade, e então em ateliê tivemos que criar uma placa para conseguirmos ter essa altura da placa. Eu já vos mostro aqui. Temos já o molde com a tal profundidade, os alunos a fazerem o gesso e começar a produzir quantas réplicas fossem necessárias para devolver a leitura. Aqui, através do desenho levantado, pôde-se perceber que placas é que eram necessárias, que placas é que iam casar com o original, casar o novo com o original sempre, de modo a manter o máximo possível. Fazemos todo o procedimento que um estucador faz. Hoje em dia, isto é uma área que já pouca gente trabalha. Eu ainda me... costumo dizer que fico contente porque eu ainda sei fazer o trabalho de um estucador, ainda faço sancas, ainda faço molduras circulares e ensino isso tudo aos meus alunos para ser um saber fazer que não se pode perder. É um saber fazer para mim, neste momento, que já é um património, neste momento, imaterial. Pronto, e aqui começamos a colocar a primeira placa para perceber se estamos no bom caminho e dá-se um ensaio de todas as outras placas para perceber se estamos realmente com o casamento perfeito. Aqui vê-se uma caldeira de cal, é o vulcão de cal com a água, fazer exatamente o gesso como se fazia antigamente. Eu aqui costumo dizer, eu não uso aqueles potes que nós compramos nas lojas que é pronto a aplicar, não, os alunos têm que saber fazer de raiz, não vão comprar potes feitos, porque não é a mesma coisa, há que acompanhar o trabalho que o estucador fazia. Pronto, ao centro temos o remate entre as placas originais e as novas, e à direita já temos o casamento perfeito. Pronto, aqui este slide é só para vos mostrar o que está sublinhado a vermelho foram placas novas e o que está sublinhado a verde foram os originais aproveitados. Depois deu-se a secagem, isto não ficou muito bonito enquanto estava úmido, mas depois conseguem ver o antes e o depois da parede, já com a total leitura da placa. Há uma coisa muito importante, nós em Conservação e Restauro temos uma reintegração cromática e tem que ser respeitada no sentido, nós não podemos fazer igual ao que era o original, mas aqui foi muito importante deixar o branco junto já de um branco envelhecido para que os visitantes também percebessem o que é do século XXI e o que é do século XIX. É muito importante esta leitura, não queremos enganar ninguém e eu luto sempre por esta diferença para que toda a gente consiga perceber. Pronto, no rodapé, como perceberam na fotografia anterior, também estava mal, fizemos uma consolidação, fomos buscar a barra de folhas, tivemos que também tirar de um rodapé em bom estado de conservação e tivemos que fazer a colocação de réplicas e consegue-se ver aqui já o rodapé, na fotografia em cima mais amarela, já o rodapé completamente reconstituído. E em 2009, 2010, então lançámos para o arco que tínhamos tirado. Este arco neste momento, e agora parece que vou-me contradizer, este arco já não estava com condições de voltar ao local dele. Mas o que eu propus na altura ao Palácio foi que deixassem o arco em exposição para que as pessoas percebessem o que é que a água faz ao gesso e a degradação que o Palácio também passou ao longo de alguns anos. Por isso, este arco está exposto, pelo menos eu quando estive a última vez ele continua exposto, então nós tivemos que fazer um novo para colocar no local, para dar-nos uma leitura ao pano parietal e ao próprio arco. E cá está, eu tinha vários vídeos para vos mostrar, mas eu sei que ia demorar muito tempo. E nós fazemos os moldes de cércia, os moldes como os estucadores fazem. A cércia é a chapa que tem o perfil da moldura, da sanca, que qualquer parede possa ter.
Depois de termos ainda por cima era um arco ogival, quer dizer, nós tivemos que fazer contas, tive que pôr os alunos a fazer contas de como é que nós vamos fazer, qual é o ângulo para criar um arco ogival. E isto puxa muito por eles, o que muito me agrada. Aqui a montagem, os pigões para unir as duas partes, o sisal, ou a dita pita, como nós dizemos num português mais comum, mais vulgar da parte dos estucadores. Aqui uma vista aérea dos alunos a trabalharem e a montar o arco. Nós até fizemos 2 arcos, porque um deles serviu para a divulgação numa feira na Futuralia, na divulgação das escolas e do ensino. Neste caso foi importante para o ensino profissional. Pronto, e aqui já temos o arco montado e pronto para aplicar. Depois foi nivelado, já no próprio palácio tivemos que nivelar, porque não estarmos a fazer a montagem em ateliê, depois quando chegamos lá as medidas têm que ser ajustadas. E aqui a primeira tentativa de colocar o arco foi muito difícil, o arco era mesmo vazio, eu esqueci-me de dizer, nós fizemos um arco oco, devido, se vivemos num microclima, toda a gente fala do clima, ainda de manhã falávamos do clima de Sintra, então vamos fazer um arco que respire e que faça circular o ar dentro dele. Aqui tivemos a ajuda de funcionários mesmo de Monserrate, para nos ajudar a colocar, e aqui um pente de perfil para podermos tirar o desenho da moldura final, que era para unir o arco. Aqui fizemos, vê-se novamente a cércia e o perfil da moldura, e a moldura já corrida em cima da bancada. Pronto, e por fim, na união do arco com a placa superior, novamente o sisal, com os ninhos de sisal a funcionar. Aqui consegue-se ver o antes, em 2007, 2008, o durante, o 2012, 2013, e o depois, em 2010, 2011. Pronto, entre estes anos também intervimos nos capitéis, que também não estavam em bom estado de conservação, estavam no mesmo sítio. A decoração dos capitéis é a mesma, como eu vos falei, já não é tão estilizado, não é ângulo reto, não é um baixo relevo como as placas, aqui já é um alto relevo. Esta estrutura, este desenho mostra a estatigrafia do capitel. O capitel é feito de argamassa e depois tem o estuque que compõe o desenho do capitel e depois o que está em bolinhas, que são os ornados, que já são as folhas que vão adornar então o capitel. Havia muitas lacunas nas argamassas, lacunas, faltas, havia esta fenda enorme que era a junção, o capitel não é um octógono e aqui era a junção das duas metades. A parte de cima, porque tinham levado luzes, também tinha lacunas, e o próprio desenho, o próprio elemento floral também tinha lacunas. Aqui falta metade de uma flor, e aqui novamente a erosão e a alveolização, que são patologias criadas pela própria água. A tinta, novamente, ela própria está-se a destacar, ela já não está a fazer qualquer função ali e estava a ocultar o desenho. Eu duvido que um estucador tivesse feito elementos florais com todo o detalhe para depois serem pintados. Eu não acredito nisso. Ora bem, aqui engraçado, a limpeza mecânica nós fazemos muitas vezes com um aspirador e com uma trincha a acompanhar, mas vocês vão de reparar, tem também um secador, neste caso um secador de ar frio, para soprar a sujidade que estava por trás das folhas. O bisturi, a limpeza mecânica, o bisturi tem que estar sempre presente para tirar esta tinta. E a placa de cera dentista é neste aspecto que o conservador, restaurador tem que ser muito criativo a arranjar meios para conseguir devolver a leitura dos capitéis. Aqui a placa de cera dentista, com um secador, acompanha a leitura do capitel e depois é refeito a parte que está em falta. E aqui nas folhas, como não são muito trabalhadas, a placa de cera dentista também consegue dar a leitura. Ora bem, novamente voltámos a fazer, isto é silicone, o vermelho é o catalisador do silicone, isto é um silicone que nós podemos manusear muito bem com as mãos e aliás até para fazer o molde de impressão, nós sabemos que vamos onde queremos ir.
aqui a mistura, temos que chegar a uma cor homogénea, um rosa velho. O contramolde foi feito com ligaduras de gesso e depois reforçado com gesso, podem ver à direita. E aqui mostra o contramolde e o molde. Depois foi o encher, fizemos a réplica da flor em falta e fizemos a reconstituição da folha e depois, por fim, eles têm que ir esculpir a folha de modo a fazer o tal acabamento, como já referi anteriormente. Aqui o antes e o depois, a parte de cima do capitel da folha e o antes e o depois, pronto, dos capitéis. Intervimos também na claraboia. Havia muitos elementos metálicos na moldura que circunda toda a claraboia. Foi feita uma limpeza mecânica e também com o mini craft tirar tudo o que eram óxidos de ferro que podiam estar a prejudicar a estrutura. Depois ela é isolada com cera microcristalina, é consolidado, injetamos gesso cola no local e fazemos então a reconstituição volumétrica. O aspirador, sempre nós estamos a nivelar com as cartas abrasivas, mas sabendo que estamos a trabalhar sem rede e que estão visitantes a passar por nós, o aspirador tem que estar junto à carta abrasiva para que o pó não caia em cima de ninguém. E isto tudo em cima de andaimes. Há aqui uma logística e uma gestão entre os alunos e o trabalho que estão a fazer, que eles percebem que o estar a trabalhar à vista de toda a gente, há que ter um cuidado muito grande dentro do património. E penso que estou a chegar ao último pormenor, porque já estou-me a estender aqui com o tempo. Num dos arcos das entradas, nós intervimos também nos 2 arcos que estão em frente às 2 portas, havia o arco mexia bastante, sempre que alguém andava no andar de cima, estes 2 arcos mexiam, havia falta de aderência. Houve uma limpeza, eu trouxe esta porque eu gosto de dizer que usamos muitas escovas de dentes. Nós temos que ser muito criativos para poder chegar ao desenho e para poder limpar tudo o que está a danificar o desenho. Novamente o molde de silicone, porque faltava um elemento a este arco. Podem ver aqui à esquerda o elemento já colocado no local em falta. As consolidações, usamos muitas seringas de modo a unir e a dar novamente a adesão do arco à sua estrutura. Aqui este elemento estava em queda, mexia e também tivemos que o consolidar, colar. Neste caso já foi a reconstituição volumétrica de elementos em falta, folhas que já não tinham leitura, e aqui a reconstituição volumétrica. A limpeza final trouxe, parece uma esponja, é uma borracha. Eu uso muita borracha para limpar os gessos. Isto é uma borracha vulcanizada. Esta borracha é muito usada em restauro de documentos gráficos e é muito boa para limpar gessos sem danificar. É este arco, eu deixei-o para o fim para vos mostrar. O arco ficou com toda a sua leitura e posso-vos dizer que deixo muito por dizer, não se resume 10 anos em 30 minutos, mas todos estes trabalhos estão escritos, todos os anos os alunos têm que escrever sobre as suas próprias intervenções, só quer dizer que os alunos só trabalham 6 semanas e estas semanas traduzem-se a 12 dias só, para fazer todo este tipo de trabalho. E foi durante 10 anos o resultado assim mais geral que vos pude mostrar. Se alguma vez quiserem visitar e me levarem, eu posso depois explicar algumas dos processos que fizemos em Monserrate. E obrigada pela vossa atenção.